Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos bater um papo, trocar uma ideia, atualizações sobre tudo que tá pegando no Vasco da Gama. Antes, vou pedir uma moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, tudo que você puder fazer pro canal ser indicado na plataforma, eu agradeço. Até o hype, né? Deixa o hype se você ainda tiver o hype, tá? E vamos falar de Vasco, né? Hoje cedo a gente já amanheceu sabendo... amanheceu não, né? 10 horas da manhã saiu o sorteio da Copa do Brasil e a gente já sabe quem é o nosso adversário nas quartas de final da Copa do Brasil. Claro, vou começar com o que eu falei no vídeo curto, né? Tirando o Atlético Paranaense, que o Corinthians vai pegar, o Atlético Paranaense tá tomando pau na segunda divisão, tá longe da zona do Z4 para voltar para a Série A. Ontem estava ganhando do Criciúma 2-0, tomou uma virada de 4. É um time que toma muitos gols, passou pelo São Paulo porque teve um jogador expulso. São Paulo teve o goleiro expulso no primeiro minuto de jogo, aí conseguiu fazer 1-0 e nos pênaltis conseguiu despachar o São Paulo. Então o Atlético Paranaense é uma zebraça. Tirando o Atlético Paranaense, todos os outros clubes ali que o Vasco pegasse seria difícil. Seria muito difícil. Fluminense, Bahia, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Corinthians e o Botafogo, que é o que o Vasco vai pegar na próxima fase. Agora, pensar nesses adversários difíceis, qual que você ainda assim pode... ver pontos positivos, eu acho que o Botafogo, por quê? Porque é um clássico. Segundo, porque o jogo pode ser em São Januário, se fosse Fluminense não seria no Maracanã, né? Então o jogo pode não, vai ser, o Vasco já se manifestou, o jogo vai ser em São Januário, o primeiro jogo, tá? O jogo de ida tá marcado, as datas base, 27/8, já daqui a 15 dias, 2 semanas, a gente deve ter aí Vasco e Botafogo em São Januário e o jogo da volta no Engenhão, né, que a data base é 11/9. Então, olhando por esse prisma, né, de que, olha, é um adversário que é rival, é clássico, tem um jogo em São Januário, o Botafogo está envolvido em mais competições, que é a Libertadores, que é uma competição que para eles é prioridade, como o Campeonato Brasileiro. Então, dentro dessas dificuldades que a gente teria normalmente nessa próxima fase, eu acho que o Botafogo não é um mau negócio, tá? Agora, significa dizer que o Vasco vai passar? Obviamente que não significa nada, né? O Vasco continua sendo a zebra, principalmente porque o Botafogo tem um elenco mais qualificado, tá? Tem um elenco melhor do que o elenco do Vasco da Gama, ponto. É só isso, tá? Ficou Cruzeiro e Atlético Mineiro, Corinthians e Atlético Paranaense, Vasco e Botafogo, Fluminense pega o Bahia, fizeram um jogão aí no Campeonato Brasileiro de jogo de 3-3, vão se enfrentar na Copa do Brasil de novo. Já saiu o chaveamento, se o Vasco conseguir passar do Botafogo, ele pega Cruzeiro ou... Não, ele pega Fluminense ou Bahia, tá? Ele pega quem passar de Fluminense ou Bahia. Cruzeiro e Atlético Mineiro pega quem passar de Corinthians e Atlético Paranaense. Tá aí, então, o chaveamento, os jogos, o dia e os confrontos na Copa do Brasil. Saiu uma notícia, né, sobre o CSKA Moscou está interessado na contratação do zagueiro João Vitor e ter oferecido 4 milhões de euros pelo jogador. E aí saiu uma nova notícia de que o Vasco fez uma contraproposta, né? Diz que libera o jogador. Olha só como que eu falei, bate certinho. O Vasco libera o jogador por 5 milhões de euros, cerca de 31 milhões de reais. O Vasco contratou ele por 40 milhões, com metas pode passar de 50 milhões, vai pagar 5 milhões com a recuperação judicial e vai vender por 30 milhões. É simples assim, porque eu vi jornalista falando que o Vasco não vai fazer uma loucura dessa de contratar o cara por 40 milhões e vender ele por 20, 30 milhões. Não faz sentido. Faz. Dentro da lógica que eu falei, faz sentido. Você está contratando por 50 milhões, só que você vai pagar 5, deu calote. Então qualquer 30, 20 que pintar no caixa, ótimo. E se o Vasco fez de fato uma contraproposta, acho que é uma notícia até do Atenção Vascaínos, de 5 milhões de euros, mais de 30 milhões de reais,
Se o Vasco fez essa contraproposta é porque já existe um alinhamento entre Vasco, o zagueiro e o agente dele, que é o tal do Paulo Pitombeira. Esse aí que trouxe o Thiago Mendes, que foi a novela para renovar com o Léo Jardim. Então, se o Vasco fez essa contraproposta, já há uma parada ali alinhada entre o jogador que realmente deve estar querendo sair do Vasco da Gama, tá? Olha, mais informações a respeito dessa janela. Teve lá o sorteio da Copa do Brasil e o Admar Lopes foi entrevistado e falou que jogadores irão sair agora nessa janela e outros estão sendo negociados. Aí, 3 jogadores podem sair do Vasco nessa janela, tá? Os 3 titulares. Acabei de falar, zagueiro João Vitor. Outro, o Piton. O Milan deve fazer uma proposta para o jogador de cerca de 8 milhões de euros, vai dar aí uns 50 milhões de reais. 50 milhões de reais no Piton, que tem passaporte italiano, já foi sondado por vários times da Itália. Parece que nos próximos dias, com a janela, o Milan deve fazer uma oferta de cerca de 8 milhões de euros. E o Ryan. O Vasco tem um contrato renovado com o Ryan, uma multa de 40 milhões de euros. Dá 250 milhões de reais. Só que quem tá querendo contratar o Ryan tem bala na agulha, tá? Que a notícia é que o Mohammed bin Salman, que é o dono do Al Hilal, aquele que deu uma fortuna para os caras que passaram lá, ou que venceram e passaram de fase no Mundial de Clubes, esse sheik bilionário parece que quer o Ryan. E se realmente essa notícia bater, se essa notícia for verdadeira, se ela procede, né, dificilmente eles não vão tirar aí, porque grana eles têm, tá? Não sei se vão pagar os 250 milhões, mas que vão dar uma grana para tirar ele do Vasco, vão, tá? Então, o Al Hilal, só o Al Hilal do sheik bilionário de olho no Ryan, você vê a grana que pode entrar no Vasco. Olha só, eu tava vendo aqui, por que não vão largar o osso do Vasco? Por que o Vasco não vai ser vendido? Né? Tem muita grana para entrar no Vasco agora, dessa janela até o final do ano e o início do ano que vem. Eu fiz uma conta de papel de pão aqui que deu mais de 1 bilhão de reais. Não se assusta não, que eu ainda fiz essa conta por alto, tá? Porque se você contar aqui as possíveis vendas que o Vasco deve fazer só desses 3 jogadores, aí, dá na casa dos 280 milhões de reais. Então aqui, ó, vamos botar aqui, não seja 250 milhões o Ryan, 200 milhões o Ryan, 50 milhões o Piton, 30 milhões o João Vitor, mais 20 milhões que vão receber, que vai pintar, ou que já pintou de Pix da CBF e da Conmebol, da Copa do Brasil, que o Vasco chegou até as quartas, e da Sul-Americana. Um detalhe, tá? Tem o Leandrinho, que o Vasco está tentando vender, tem o Léo Jardim, que o Vasco renovou com uma cláusula de liberação. Se pagarem 10 milhões de euros um clube europeu, ele é liberado também, tá? Então ainda pode pintar grana de venda de outros jogadores. Estou botando só os 3 aí que saíram na atenção vascaínos, que podem sair nessa janela. Só aí 300 milhões de reais. 300 milhões de reais. Se o Vasco passa o Botafogo, é mais 10 milhões. Se chega numa final, 33 milhões. Mas se parou por aí, já ganhou já 11 milhões, acho que da Copa do Brasil, e 10 milhões. Dá um total de 21 milhões, parece, da Copa do Brasil e Sul-Americana. 300 milhões de reais. Aí eu tava vendo, né, as notícias a respeito de grana de patrocínio. Pra você ver, a Nike, que tá fechando com o Vasco, é mais de 30 milhões por ano, né? A Liga Forte União, que é a liga que tá negociando os direitos de televisão dos clubes e vai pagar uma grana, é mais de 212 milhões de reais para o Vasco. Parece que por ano, 140 milhões de reais, né? Antecipação de vendas do Orelhano e do Cleito, que o Tribunal do Rio de Janeiro já liberou, 20 milhões de reais. 21, mas tem um deságio ali por causa de percentual que vai dar para a operação do banco, né? Juros para o banco. Então 20 milhões de antecipação de receita. 30 milhões é a estimativa que o Vasco recebe de plano de sócio. 30 milhões é a estimativa que o Vasco recebe por ano de bilheteria. 80 milhões em patrocínio. Só o patrocínio master do Vasco, que é a Betfair, paga 38 milhões de reais, mas tem lá os gatilhos, as metas, que se elas forem cumpridas podem chegar a 76 milhões de reais. Mas vamos colocar aqui os 36 ou 40 milhões da Betfair com os outros patrocínios, o Vasco recebe cerca de 80 ou mais de 80 milhões em patrocínio por ano, né? Junta-se a isso
que vai começar a reforma de São Januário, os name right, 500 milhões de reais para botar o nome de uma empresa na fachada. Só aí 1 bilhão 130 milhões de reais para entrar no Vasco agora, desse ano, porque essa grana da Liga é esse ano, venda de jogador esse ano, premiação é esse ano. Desse ano para o ano que vem, 1 bilhão 130 milhões de reais. E eu não estou colocando aqui, ó, venda de produtos oficiais, venda de mando de campo, mecanismo de solidariedade, né? Essa grana toda para entrar no Vasco. E você acha que o Vasco vai ser vendido? A meta para o Pedrinho, para o grupo do Pedrinho, é manter o Vasco na primeira divisão, é chegar o mais longe, conseguir na Copa do Brasil, é botar dívida para ser julgada aí, ou para ser aprovada na reunião de credores que eles vão fazer, e colocar a dívida na recuperação judicial, dando cano no monte de gente, né, que a dívida ela vai ser abatida, mais de 80% da dívida, e dividida para pagar no longo prazo. Quer dizer, você tem ali um despacho de parte da dívida do Vasco, uma grana para entrar. Aí o ano que vem, reforma de São Januário, se mantém na primeira divisão, e aí monta um time forte, começa a contratar jogadores. Não vão sair nunca daí, cara. Não vão sair nunca daí, porque grana sempre teve, e agora que vai ter grana mesmo, tá? Com esse cenário, vai entrar muito dinheiro no Vasco. Por isso eles não largam osso. Por isso que a política do Vasco vive nessa guerra eterna, né? Porque a gente fala, é um clube que está falido, está quebrado, é um clube que está arrebentado, mas ainda continua entrando muita grana e muita gente de olho nessa grana. Não vão sair, né? E se tudo isso acontecer, se essa grana realmente, você viu que toda ela é factível, né? Se ela pintar no Vasco, o Vasco ficar numa primeira divisão, talvez aí de novo uma Sul-Americana ou Libertadores, né? Chegar numa semifinal de novo de Copa do Brasil, reforma de São Januário, venda do name right, se essa grana realmente pintar no Vasco da Gama toda, esquece. A oposição que já está morta vai virar poeira no deserto, e esses caras não saem nunca. Eu, com relação à política, tenho aqui, né, as minhas ressalvas, né, tenho o meu asco com relação ao que acontece politicamente no Vasco, mas torço para que essa grana entre, torço sim para que o Vasco permaneça na primeira divisão, torço para que a gente consiga chegar mais longe na Copa do Brasil, torço para que tudo isso aconteça, independente de ser o Pedrinho presidente do Vasco, tá? Porque o meu negócio é o Vasco, não é grupo político, não é político. O meu negócio sempre foi o Vasco da Gama, tá? Curte, se inscreve, deixe seu comentário. Desejar para você uma tarde abençoada, fique com Deus e saudações vascaínas. Vascaíno do Cerrado.